Sandman, Os Caçadores de Sonhos, de Neil Gaiman e Yoshitaka Amano. Capítulo 2. Naqueles tempos havia muita coisa caminhando sobre a terra. Coisas que hoje raramente vemos. Havia fantasmas e demônios, e espíritos de todos os tipos. Havia deuses feras e pequenos e grandes deuses, todo tipo de entidades, seres, espectros e criaturas, tanto boas quanto más. Certa noite a raposa estava caçando na encosta da montanha, após a lua se pôr e tudo ficar mais escuro. Quando viu, próximas a um pinheiro queimado, várias luzes azuladas brilhando. Silenciosa e rápida como uma sombra, caminhou na direção delas. Enquanto se aproximava, as luzes se transformaram em estranhas criaturas, nem vivas, nem mortas, que fosforeciam no azul hesitante do gás do pântano. As criaturas conversavam em voz baixa. Essas são as nossas ordens, Falou a primeira com a chama azul brilhando em sua pele nua. e o monge deve morrer. A raposa parou e escondeu-se sob uma moita de samambaias. Certo. Disse a segunda. Seus dentes eram afiados como facas. Nosso mestre é um adivinho yin-yang de grande poder. Viu em seus estudos das estrelas e dos padrões da terra que ao amanhecer da próxima lua cheia, ele ou o monge morrerá. E se não for o monge, então será o nosso mestre. E como ele deve morrer? Perguntou a terceira criatura. Seus olhos brilhavam com a chama azul. Quietos. Há alguém ouvindo a nossa reunião? Sinto olhos sobre mim. A raposa segurou a respiração e encostou a barriga na terra, permanecendo imóvel. As três criaturas elevaram-se no ar e observaram a mata escura. Não há nada aqui além de uma raposa morta, Disse a primeira criatura. Uma mosca pousou na testa da raposa e caminhou lentamente até a ponta de seu focinho. Ela resistiu à vontade de afastar a mosca. Em vez disso, continuou deitada, olhos desfocados e inertes. Uma coisa morta. Este era o desejo de nosso mestre. Disse a primeira criatura. Por 3 noites seguidas, o monge terá sonhos malignos. Na primeira noite, ele sonhará com uma caixa. Na segunda, com uma chave negra. Na terceira noite, ele sonhará que está abrindo a caixa com a chave. Quando, em seu sonho, a caixa for aberta, o monge perderá toda a conexão com este mundo e, sem água ou comida, logo morrerá. A morte do monge não ficará na consciência de nosso mestre. A criatura olhou em torno de si mais uma vez. Tem certeza de que não nos ouvem? A mosca caminhou até o olho da raposa. Ela não piscou, embora a coceira a enlouquecesse. E quem poderia nos ouvir? Perguntou a segunda criatura. O corpo de uma raposa? Ela riu alto e distante. Não importa se alguém está ouvindo nossa conversa. A primeira delas falou. Se alguém realmente nos ouviu e se contar o que ouviu, o coração lhe explodirá no peito assim que a primeira palavra lhe sair da boca. Um vento frio soprou sobre a montanha. A leste o céu começou a clarear. Há algum modo de o monge escapar o seu destino? Perguntou a terceira criatura. Só um. Respondeu a segunda. A raposa esforçou-se para ouvir mais, porém não havia nada, nenhuma outra palavra foi dita.
Tudo o que pôde ouvir foi o sussurro do vento que remexia as folhas, o suspiro das árvores que respiravam e ondulavam, e o distante tim-tim dos sinos de vento no pequeno templo. Ela continuou deitada, rígida como um ramo caído, até que o sol ficou alto no céu. Então moveu a cauda, afugentou as formigas que caminhavam sobre sua pata e desceu a encosta até a sua toca. Lá dentro estava fresco, escuro e cheirava a terra. E no fundo da toca estava seu bem mais precioso. Ela o havia encontrado muitos anos antes, embaraçado nas raízes de uma grande árvore. Ela havia cavado, mastigado e cavado ainda mais durante dias, até que o retirou do solo. Então ela o lambeu com a língua rosada, poliu-o com sua própria pele e levou-o até a toca, onde o venerava e cuidava dele. Era seu tesouro. Era muito antigo e viera de um país distante. Era a escultura de um dragão, feita de jade, com olhos de pequenas pedras vermelhas. O dragão lhe trazia conforto. Na escuridão de sua toca, os olhos de rubi cintilavam, emitindo uma suave radiância. A raposa pegou seu tesouro com a boca, carregando-o tão gentilmente quanto faria com um de seus filhotes. Ela levou a estátua em sua boca por muitos quilômetros, até chegar a um despenhadeiro junto ao mar. A raposa podia ouvir as gaivotas gritando acima dela e o bater das ondas frias nas rochas abaixo. Podia sentir o gosto de sal no ar. Esta é a coisa mais preciosa que possuo, ela pensou, e eu abro mão dela. Entrego-a ao mar, e tudo o que peço é o saber necessário para salvar a vida do monge. Pois, se eu nada fizer, ele deverá sonhar com uma caixa, então com uma chave, e então com a chave abrindo a caixa, e aí estará morto. Com isso, ela empurrou a estátua de jade pelo despenhadeiro suavemente e observou-a mergulhar centenas de metros abaixo no oceano. A raposa suspirou, pois a pequena estátua do dragão havia trazido serenidade e paz à sua toca. Então ela caminhou quilômetros de volta à sua toca e, exausta, adormeceu. Este foi o sonho da raposa. Ela estava num lugar deserto com rochas cinzentas e marrons, onde nada crescia. O céu também era cinzento, nem claro nem escuro. Sobre uma grande rocha diante dela havia uma enorme raposa macho, negra, da ponta do focinho até quase o final de sua cauda, que era branco, como se tivesse sido mergulhado num pote de tinta. Era maior que um tigre, maior que um corcel, maior que qualquer criatura que a raposa jamais vira. Ela permaneceu sobre a rocha como se aguardasse algo, e seus olhos eram poços escuros, nos quais estrelas distantes fulguravam e morriam. A raposa escalou e saltou de rocha em rocha até ficar próxima da raposa dos sonhos, e se prostrou diante dela, rolando para lhe mostrar sua garganta. Fique em pé. Disse a grande raposa. Fique em pé e não tenha medo. Você deu muito por este sonho, criança. A raposa levantou-se. Em seu sonho, ela não tremia, embora sentisse mais medo do que qualquer pequena raposa jamais tivesse sentido. Meu dragão? Ela perguntou. Era seu, divindade? Não, Ela respondeu. mas foi perdido por alguém a quem eu chamo de amigo há muito, muito tempo,
antes de os dragões deixarem este lugar para navegar os céus. Meu amigo perdeu a estátua e isso o preocupava. Agora o mar a levará de volta. Ele terá a paz em seu sono nas grandes profundezas, onde está com os outros de sua raça até a próxima era do mundo. Estou honrada e grata por ter prestado esse serviço ao seu amigo, disse a raposa. Elas ficaram em silêncio por alguns momentos eternos no lugar sonho, a raposa pequena e a grande raposa negra. A raposa pequena olhou para o vazio da rocha. Que animais são aqueles? Perguntou a raposa. Eles eram do tamanho de leões e farejavam pelas rochas, seus longos focinhos escavando e remexendo o solo nu. Eles são Baku, Disse a grande raposa. são devoradores de sonhos. A pequena raposa já ouvira falar dos Baku. Se um sonhador acordasse de um sonho de maus presságios ou repletos de visões negras, ele poderia invocar os Baku e esperar que eles devorassem o sonho e o levassem para longe, junto com os seus significados. Ela observou os Baku enquanto se moviam pelo deserto rochoso dos sonhos. E se alguém capturasse um Baku após ele ter devorado um sonho? Perguntou a raposa. O que aconteceria? A grande raposa ficou em silêncio por algum tempo. Em um de seus olhos, uma estrela distante refulgiu. É muito difícil capturar os Baku e ainda mais dominá-los. Eles são feras ardilosas e astutas. Eu sou uma raposa, ela disse humildemente e sem ostentação. Eu também sou uma fera astuta. A grande raposa acenou concordando. Então olhou para ela e a pequena raposa sentiu que a divindade podia ver tudo o que ela era, tudo o que havia sonhado, esperado e sentido. Ele é só um humano, Disse a grande raposa. enquanto você é uma raposa. Essas coisas raramente terminam bem. A raposa teria contado o que pensava e aberto seu coração para ela. Mas, com uma batida de cauda, a grande raposa saltou da rocha para o chão desértico abaixo dela. E para a pequena raposa, pareceu que a outra crescia e crescia até estar do tamanho do céu. A grande raposa era a noite. As estrelas piscavam no negror de seus pelos e a ponta branca de sua cauda era a lua crescente brilhando no céu noturno. Posso ser astuta e corajosa, a pequena raposa falou para a noite. E eu morreria por ele. E enquanto acordava, a raposa ouviu uma voz em sua mente dizendo, quase gentilmente: Então, capture os sonhos dele, criança. O sol estava dourado com a luz do fim de tarde e fazia o mundo reluzir quando a raposa saiu para a mata em direção ao pequeno templo, parando apenas para devorar um grande sapo que encontrou à margem do riacho, engolindo-o em 2 bocados. Então, ela bebeu sedenta a água fresca e límpida do riacho da montanha. Quando chegou ao templo, o monge estava rachando lenha para seu braseiro. Ela permaneceu a uma distância segura do monge, pois seu machado era afiado, e então falou claramente como as pessoas falam. Que seus sonhos sejam propícios nos dias futuros, sonhos de bons presságios e grande fortuna. O monge sorriu para a raposa.
Estou grato por seus desejos, ele respondeu, embora não fique a meu critério saber se meus sonhos serão ou não de boa fortuna. A raposa olhou para ele com seus olhos verdes. Eu estarei por perto, ela disse finalmente, caso precise de mim. E quando o monge ergueu os olhos novamente, ela havia partido.